Irmãos e irmãs, estamos no 28º domingo do tempo comum do ano B e neste domingo o evangelho apresentado é o evangelho de Marcos, do capítulo 10, 17 a 30. É o terceiro dos 4 grandes ensinamentos de Jesus antes de entrar em Jerusalém. O primeiro foi sobre o divórcio, o segundo sobre as crianças. Esse aqui é o terceiro sobre a riqueza, o perigo da riqueza. E o quarto, no próximo domingo, será aquele da ambição. Nós vamos comentar esse evangelho, então, que pode ter o título Quem entra no reino de Deus, a proposta de Jesus, ou o caminho da felicidade que todos nós buscamos. O que nos impede realmente de ser feliz? E é claro que o grande impedimento é a riqueza. Então, nesse evangelho, nós vamos ver este homem que vem correndo e se ajoelha diante de Jesus. Ele é anônimo, não vem identificado com o nome, e quer perguntar alguma coisa a Jesus. Para interpretar bem esse texto, conforme nos ensina o biblista italiano Alberto Maggi, é preciso colher os detalhes que o texto vai apresentando. Nos detalhes vai dando as informações necessárias para a interpretação e atualização do mesmo. E ele nos ensina a reconhecer esses sinais para podermos compreender como e onde vai acontecer o reino de Deus. E ele vai nos mostrar, o evangelista Marcos, que exatamente não é a riqueza em si mesma o empecilho para entrar no reino de Deus, mas é o apego às riquezas, mas não só. É que precisamos ser senhores para termos capacidade de partilhar os bens. Portanto, não basta nem ser pobre, também não basta nem desapegar o coração, é preciso ter a partilha, ser senhor da nossa vida e da vida dos outros. Então, nós vamos ver que esse evangelho vai apresentar elementos para nos mostrar que a riqueza é um grande empecilho, porque aquele homem que era muito rico, como vai dizer o evangelista, ele foi embora com muita tristeza. Jesus saiu a caminhar e veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? De saída, nós vemos aqui Jesus no caminho. O caminho é uma realidade extraordinariamente feliz que Jesus gosta. O caminho é aquele atalho para aproximar as pessoas, para que nos colocar no encontro dos outros, para abrir os horizontes. E o caminho também, porém, tem uma dimensão que não podemos deixar de lado, que no Evangelho de Marcos, na parábola das sementes, é o lugar onde a semeadura se perde, porque logo em seguida, diz Marcos, no capítulo 4, vêm os pássaros e comem toda a semente. Então estamos diante de um terreno infrutuoso. Um segundo elemento que nós colhemos desse texto é que veio alguém correndo e ajoelhou-se. Aqui nós temos 2 passagens anteriores no Evangelho de Marcos que nos dão uma indicação. Porque até agora veio ao encontro de Jesus um leproso que se ajoelhou, e veio também um endemoniado, aquele terrível endemoniado de Gerasa, que veio correndo ao encontro de Jesus. Esses 2 elementos, correr e ajoelhar-se diante de Jesus, que aconteceram antes, parece que o evangelista está nos indicando que este que veio correndo tem uma grande necessidade, como aquele endemoniado, ou é alguém mais possuído do que o endemoniado, e alguém mais impuro do que o leproso, que vem ao encontro de Jesus. E, claro, a lepra, nós sabemos, era considerada a mais impura das doenças, um semi-morto, que temos uma legislação imensa no Levítico contra esta doença, que era considerada também um castigo divino, e o maior dos castigos divinos, talvez,
para aquele povo, incurável, contagiosa, exigia o isolamento da pessoa e que deveria também considerar-se culpada, além de continuamente denunciar-se portadora dessa doença. Didascale agate, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, claro que Jesus responde logo, bom mestre, por que me chamas de bom? Só um é bom. E este só um é bom nos remete, de alguma maneira, para a bondade de Deus que libertou o povo de Israel do Egito. E Ele que é bom e que libertou. Então nós temos a preocupação de Jesus, que veio de instaurar já neste mundo a vida eterna, a encarnação, e o bom libertou o povo de Israel, não para uma vida de felicidade na outra, mas já aqui na terra, passando pelo deserto, mas para chegar à terra prometida aqui. Assim Jesus veio também mostrar isso. A pergunta é bem elaborada, porque usa o verbo herdar. E herança é algo que nós não ganhamos por méritos, nós não merecemos, porque herdar significa passar a usufruir ou a ter algo que era pertencente a um outro. Portanto, o reino de Deus, a gente herda como dom de Deus, como dádiva de Deus, que não se ganha, mas se herda pela bondade. Jesus responde, então, tu conheces os mandamentos, e vai elencando esses mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mas atenção, Jesus não citou os 3 primeiros mandamentos que falam da relação do ser humano com Deus. Ele vai para a assim chamada segunda tábua, onde fala das relações humanas com os outros, com os irmãos, e vai citando esses 5 mandamentos. Para a vida eterna, o que mais importa para Jesus, portanto, ele está mostrando isso, são as nossas relações entre irmãos, entre seres humanos, mais do que aquelas com Deus, e elenca esses mandamentos. Outra coisa também que nos chama a atenção é que Jesus colocou um preceito que não é um mandamento, não se encontra nas 10 palavras do Decálogo, que é o mandamento, que é o preceito, quando ele diz ali: não prejudicarás a ninguém. Me apostereces, que significa não defraudar, destituir alguém da sua posse, reter pela fraude alguma coisa, e que justamente é aplicado no Antigo Testamento, Deuteronômio 24:14, que diz literalmente: não explore um assalariado, pobre e necessitado, não o defraudes, não defraudar o irmão. E por que Jesus insere aí um preceito dando valor de mandamento? Parece que tem a insinuação de aquela grande riqueza deste que vem correndo, desesperado, angustiado, suplicar a Jesus o caminho para a vida eterna, que é o caminho para a vida, porque embora ele possua todas essas coisas, ele não tem paz no coração. É que a origem dessas coisas, dessas riquezas, pode ser por fraude, por defraudar os outros, por enganar os outros. Está ali no meio dos mandamentos, portanto, este preceito de Deuteronômio 24. E ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Em grego usa essa expressão que parece que dá para encher a boca, né? Tauta panta. Tudo isso, todas essas coisas tenho observado. Mas Jesus olhou para ele com amor, fixou
como diz a tradução, e disse: só uma coisa te falta, vai vender tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. A tradução literal seria: não só uma coisa, mas te falta. Para quem fala tauta, panta, todas essas coisas, te falta, Jesus diz, significando que te falta tudo, porque a observância dos mandamentos, tanta observância religiosa, mas mesmo assim é um indivíduo preocupado, angustiado, que corre ao encontro de Jesus para poder encontrar a vida. Jesus lhe indica então como ser feliz. Fazendo os outros felizes, podemos ser felizes. Ele queria, talvez, este homem, mais alguma coisa, mais um preceito para observar, para quem sabe encontrar a felicidade. Mas Jesus não lhe dá mais alguma coisa, lhe pede para que ele dê. Vai, vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu tudo isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Não resolveu o seu problema. Como o leproso que foi purificado resolveu o problema da sua vida, assim também aquele endemoniado de Gerasa foi exorcizado, mas ele foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico e nessa batalha venceu a riqueza. A razão pela qual o evangelista apresenta esse homem anonimamente, alguém veio correndo, é porque é um personagem representativo. Cada um de nós pode estar lá naquele lugar. E ele, que acreditava possuir muitos bens, mas na verdade ele não possuía o essencial, era possuído pelas coisas. Essa possessão o fechava a comunicação com os outros, o fechava a comunicação com Deus. A condição mais grave, portanto, do leproso, e mais grave do que aquela do endemoniado de Gerasa, que acumulava uma série de impurezas rituais, endemoniado, possuído por um espírito mau, vivia num cemitério, numa região de pagãos. Tudo isso Jesus o purificou. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Parece que no reino tem lugar aqueles que são senhores das coisas, não os que são escravos das coisas, que são possuídos pelas coisas e pelas riquezas. Os discípulos também ficaram muito espantados ao ouvirem essas coisas e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens tudo é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então a segurança para Jesus não está no acúmulo dos bens e das riquezas, porque para Ele a felicidade e o reino de Deus e a segurança está na partilha com os outros. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis, num ímpeto, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, deixamos e te seguimos. E Jesus diz claramente para eles: em verdade vos digo, quem deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Quem deixar, mas por uma causa de Jesus e do Evangelho, terá a abundância e perseguições, porque sempre que alguém se coloca numa vida de justiça, atrairá a perseguição, porque o mundo está cheio de injustiças.
e a vida eterna. O que indica isso, essa abundância, indica uma bênção com perseguições, mas a vida eterna que se obtém, portanto, não pelos próprios méritos, mas por graça, por dádiva, por herança, como um presente de Deus. E nós podemos lembrar, então, com uma frase tão bonita que nós lemos em Bernanos, quando ele diz que não basta esvaziar o coração do ego, do eu, das coisas, não basta esvaziá-lo das riquezas. É preciso preencher, é preciso encher o coração de Deus, de vida, de sabedoria, de infinito. Infelizmente, o homem imerso nos bens frequentemente prefere embrutecer-se, tornar-se cego, tornar-se obtuso. E como diz o Salmo 49, o homem na riqueza não compreende, não tem a sabedoria, primeira leitura da missa desse domingo. Ele é como os animais que morrem. Um bom domingo a todos.